Muito bem, pessoal, hoje é dia 6 de maio e nós estamos de volta aqui no canal TV Diário da Web para trazer para vocês as últimas informações do que está acontecendo em Brasília. E tem sim uma coisa muito importante que está acontecendo e que talvez você ainda não esteja sabendo acerca do novo ministro do Supremo Tribunal Federal que será indicado pelo presidente Lula. Pelo menos é isso que o Lula pensa, né? É isso que ele tem em mente, tá bom? Então eu vou falar para vocês sobre esse assunto, porque depois daquela pancada aonde o Jorge Messias ele foi refugado pelo Senado, né? Não aceitaram ele aí, ele não passou pela sabatina, então o presidente Lula agora tem outras 3 alternativas, 3 pessoas que podem ser indicadas pelo Lula. E pasmem vocês, olha, tem uma dessas indicações aí do Lula, pessoal, uma possível dessas pessoas que vai deixar você, infelizmente, pessoal, olha, você vai ficar de cabelo em pé quando você souber quem é uma das pessoas que pode ser indicadas pelo presidente Lula para assumir uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, é uma barbaridade. Eu vou trazer para você essa informação agora aqui no canal. Antes, porém, quero pedir para você deixar o seu like aqui no canal e também vou pedir para você deixar a sua opinião nos comentários do vídeo, e eu vou trazer essa matéria que é muito polêmica demais mesmo, e quem vai falar sobre isso é um dos melhores advogados do Brasil, tá bom? Eu estou falando do advogado doutor André Marcília, que vai trazer mais essa tremenda bomba aqui no canal, tá bom? Vamos ver. Lula tem 3 opções para preencher a vaga do STF, e uma delas é desastrosa. As colunas do Lauro Jardim no Globo e do Igor Gadelha no Metrópolis trazem hoje, dia 5, terça-feira, a informação de que dentro do PT, no entorno do Lula, há 3 alas. Uma ala quer uma mulher negra no STF. A outra ala prefere esperar as próximas eleições, caso o Lula ganhe. E a terceira ala quer que reivindique o Jorge Messias. Eu vou te contar agora o que o Lula quer fazer, o que o Lula vai fazer e qual é a opção mais desastrosa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem um like nesse vídeo. As 2 matérias de hoje, tanto do Lauro Jardim no Globo quanto do Igor Gadelha no Metrópolis, cravam isso. Ou é uma mulher negra, ou é adiar as eleições, ou é reivindicar o Jorge Messias. Veja só, a opção mais desastrosa é a que o Lula quer fazer. E se não segurarem o Lula, é a que ele vai fazer. Ele está louco para apertar o botão e reenviar o nome do Jorge Messias. Estão segurando o Lula. Primeiro que ele quer, porque quer, enfim, reestruturar a derrota que teve. Segundo, que ele sabe que o Jorge Messias está chorando pelos cantos. Então, ele quer entregar um pirulito para o Jorge Messias e não quer que esse pirulito seja o Ministério da Justiça, como é o que o Jorge Messias está pedindo. E depois que, claro, a derrota do nome do Jorge Messias é um terrível, uma tragédia política para essas eleições para o Lula. Então ele quer reivindicar o Jorge Messias e fazer com que o nome dele seja forçadamente aprovado. Ele tem dito aos seus colegas, ao seu entorno, que não vê, aspas, um motivo sequer para essa votação, para a rejeição de 42 a 34 no Senado, e acredita que se houver algum outro tipo de articulação dentro do Senado, o Messias pode ser aprovado. Veja só a tragédia que isso será. Se o Lula reivindicar o Messias e o Senado for sabatinar e aprovar o nome do Messias, o Senado não vale nada. Um Senado que rejeita, por incapacidade técnica, um nome num mês e no outro aprova, é um Senado que não tem valor. Em primeiro lugar, se rejeita o nome do Messias, o governo é que não tem valor nenhum, porque esse governo em 2 meses indica a mesma pessoa e perde 2 vezes, o Lula vai passar a andar mascarado, né, escondido, daqui para frente, e o Messias também. O Lula não consegue mais nada na vida pública e nem o Messias, se for rejeitado 2 vezes. Imagina só, uma vez já foi, em 132 anos, algo histórico, imagina ser rejeitado 2 vezes. Só falta ser 3 vezes rejeitado e ganhar música no Fantástico. Portanto, meus caros, isso daí é uma tragédia, e por isso que estão segurando o Lula. Mulher negra não vai mesmo. Não vai, porque o Lula não está nem aí
para mulher negra. Isso faz parte da lacrolândia do PT. Tem uma ala da lacrolândia do PT que a gente sabe e que o Lula não dá mínima para essa gente, só quer voto dessas pessoas. Isso não está nem em consideração, nem mulher e muito menos mulher negra. E a terceira opção, que é deixar para depois das eleições, é claro que é arriscado, porque é uma chance muito grande desse depois das eleições, seja para indicar um outro nome, seja para indicar o próprio Messias com um governo reeleito e, portanto, forte. Essa opção conta com o fato de que o Lula seja reeleito e está cada vez mais longe a possibilidade dele ser reeleito. Inclusive, é necessário que a gente diga que o Lula não tem poder político hoje para conseguir emplacar um nome para o STF. Imagina se vai ter poder político para conseguir se reeleger. Se as eleições no Brasil forem limpas, o nome do Lula muito dificilmente vai ganhar. As pesquisas Atlas, Bloomberg da semana passada mostram um Flávio Bolsonaro cada vez mais próximo do primeiro lugar, quando não está empatado, quando não está no primeiro lugar. Sendo que a curva do Lula é para baixo e a curva do Flávio é para cima. Há até quem diga que o Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno com os desastres que estão ocorrendo em termos de notícia dentro do governo Lula. Portanto, meus caros, essas três opções estão na mesa. O Lula, repito, desconsidera a mulher negra. O Lula está apenas optando entre aguardar um pouco e reivindicar o Messias. Mas o que ele quer mesmo, o que ele quer é reivindicar o Messias. Estão tentando botar outros nomes, falam em Daniela Teixeira, falam em Bruno Dantas, chegou-se a sondar, esses nomes não toparam muito, está todo mundo com medo de ser indicado pelo Lula e perder para o Senado. Então, a vontade do Lula é botar o Jorge Messias para rodar. Até porque o Jorge Messias, se não for ministro do STF, quer o Ministério da Justiça. Já pediu isso para o Lula e o Lula não quer dar o Ministério da Justiça para ele, quer dar o STF. Portanto, essa é a vontade do Lula. Estão segurando o Lula, botando uma camisa de força para o Lula não se enforcar com essa decisão. Vamos aguardar. Nos próximos dias e semanas, isso provavelmente estará mais consolidado e nós vamos acompanhar tudo aqui com vocês dentro do nosso canal. Fique esperto e deixa aqui o seu comentário. O que você acha que o Lula vai fazer dessas três opções? Qual que ele vai escolher? Mulher negra, deixar para depois das eleições, Jorge Messias? Qual vai ser a nova vergonha que o Lula pretende passar? Um abraço. Muito bem, pessoal, eu vou trazer bem rapidinho para vocês aqui no canal a próxima notícia, e não é nada boa nem um pouco engraçada, viu? Olha, é cada vez pior a situação lá no andar de cima. Olha só, agora teve uma entidade, pessoal, que entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal, sabe para quê? Para anular a decisão do Senado que escaldou o Jorge Messias, tá? Que aquela sessão lá do Senado que ficou definido que o Messias não iria sentar na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Pois é, existe aí uma entidade que entrou com um pedido lá no Supremo Tribunal Federal para que fosse anulada aquela sessão lá do Senado, que nada daquilo lá, olha, uma tremenda de uma barbaridade o que estão querendo fazer com o Brasil. Você já pensou se um ministro do Supremo agora, em uma canetada, ele derrubar aí a decisão do Senado? Meu Deus do céu, que barbaridade. Olha, é verdade isso que eu estou falando para você. Tem gente que não está nem acreditando que isso possa ser verdade, mas realmente é verdade. Aí você vai saber nesse vídeo agora qual foi essa entidade que entrou com esse pedido no STF e na mão de qual ministro caiu esse pedido que esse pessoal está fazendo para anular aí a sessão do Senado que escaldou aí o Jorge Messias, tá bom? Você vai ver essa notícia a partir de agora aqui no canal. Preste bastante atenção, porque o assunto realmente, olha, é muito polêmico, tá bom? Vamos ver. Informações do portal CNN Brasil. Uma ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal tenta anular a votação do Senado que rejeitou a indicação de Jorge Messias para uma vaga na corte. O processo foi apresentado pela Associação Civitas para a Cidadania e Cultura e distribuído ao ministro Luiz Fux nesta terça-feira, dia 5. O ministro, então, será o relator. A ação tramita como uma ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
instrumento usado para questionar atos do poder público que, segundo o autor, violam princípios fundamentais da Constituição. Messias foi barrado no plenário do Senado após receber 34 votos favoráveis e 42 contrários. Para ser aprovado para uma vaga no STF, eram necessários ao menos 41 votos. A indicação havia sido aprovada antes pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas acabou rejeitada no plenário após meses de articulação dos governistas. A Associação Civitas afirma que a rejeição de Messias não resultou de uma deliberação regular do Senado, mas de um processo contaminado por supostas irregularidades. O principal argumento é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, teria antecipado o resultado da votação, ao afirmar que Messias, abre aspas, vai perder por 8, fecha aspas, segundos antes da proclamação oficial do placar. Para a entidade, a fase indicaria que o resultado já era conhecido antes da conclusão formal da apuração. A ação sustenta que esse episódio revelaria uma pré-determinação da votação e comprometeria o caráter deliberativo do plenário. A associação também afirma que a suposta antecipação do resultado representaria uma violação ao sigilo do voto, previsto no regimento interno do Senado para esse tipo de deliberação. Na visão da entidade, se o resultado já era conhecido pela presidência da Casa antes do anúncio oficial, o voto secreto teria deixado de cumprir sua função. A entidade também fala em desvio de finalidade. Segundo a ação, o Senado teria usado sua competência constitucional não para avaliar os requisitos exigidos para o cargo no Supremo, mas para impor um veto político ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A associação sustenta que a aprovação de Messias na CCJ reforça a tese de que a rejeição no plenário teve motivação política. Segundo a entidade, a comissão já havia reconhecido que o indicado cumpriu os requisitos técnicos para o cargo e a decisão posterior do plenário ocorreu sem apresentação de fato novo que justificasse a mudança. A escolha de Messias tensionou a relação entre o governo Lula e o Congresso, desde a indicação feita em novembro do ano passado. Alcolumbre defendia o nome de Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas, para a vaga. Informações do portal Poder 360 desta quarta-feira, dia 6 de maio. Entre suas manchetes está de que Lula e Trump devem tratar de minerais críticos e sessão 301 em encontro nesta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recentemente tem se tornado um crítico do presidente norte-americano Donald Trump. Em matéria publicada pelo jornal Carta Capital, Lula defendeu em declaração irônica a entrega do Prêmio Nobel da Paz para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em busca de suspender os conflitos em andamento pelo mundo. Abre aspas, palavras de Lula. O que a gente vê todo santo dia são declarações que eu não sei se são brincadeira ou não, do presidente Trump, dizendo que acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É importante que a gente dê logo o Prêmio Nobel da Paz para o presidente Trump, para não ter mais guerra. Fecha aspas. Declaração proferida por Lula em um encontro que o presidente participou em Lisboa na última terça-feira, dia 21 de abril. E Lula ainda foi mais longe e disse, abre aspas, não é possível que não tenha nenhuma instituição capaz de harmonizar e acabar com a quantidade de guerras que temos no mundo hoje. Hoje nós temos a maior quantidade de conflitos da história depois da Segunda Guerra Mundial e não tem uma única instituição capaz de falar a palavra paz. Fecha aspas. A Casa Branca confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 7 de maio. Ambos os líderes, que até agora se reuniram apenas uma vez no ano passado na Malásia, tinham previsto se encontrar em Washington no início do ano, mas a reunião não se concretizou. Após a confirmação do encontro e segundo matéria publicizada pelo portal Poder 360, o encontro entre Lula e Trump será para discutir crime organizado, exploração de minerais raros e a investigação comercial contra o Brasil. A reunião foi confirmada para Washington. Lula levará uma delegação pequena para a viagem. Estão sendo considerados o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. O encontro deve ser rápido, com duração aproximada de 1 hora. O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou a viagem e antecipou, abre aspas, toda a orientação é no sentido de fortalecer a relação Brasil-Estados Unidos. É um ganha-ganha,
Acho que estamos vivendo um outro momento. Passando o tarifaço, agora é fortalecer esta parceria, derrubar também barreiras não tarifárias. Fecha aspas, afirmou Alckmin. A reunião desta quinta-feira ocorre num contexto radicalmente diferente do entusiasmo de setembro. Nas últimas semanas, a relação bilateral passou por sua pior turbulência desde o início do governo Lula. O governo americano expulsou o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, de Miami, acusando-o de tentar usar o ICE para contornar o rito formal de extradição do ex-deputado Alexandre Ramagem, condenado pelo STF a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado e solto pelo ICE 2 dias após a detenção. Em retaliação, Lula aplicou o princípio da reciprocidade e expulsou o agente americano Michael Myers do Brasil. Além da crise do caso Ramagem, o Brasil enfrenta uma investigação comercial da representação de comércio dos Estados Unidos sobre práticas consideradas desleais, incluindo PIX, o etanol e o desmatamento, com conclusão prevista para julho e consta em relatório do Departamento de Estado como um dos principais fornecedores de químicos para o narcotráfico global, ao lado da Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia. A pauta da reunião ainda não foi divulgada oficialmente, mas o quadro diplomático atual define o que está em jogo. Lula precisa normalizar a relação bilateral depois da crise do caso Ramagem, avançar nas negociações comerciais para evitar sanções, discutir o impacto do conflito no Oriente Médio sobre a economia brasileira e, provavelmente, explicar por que o governo anunciou como cooperação policial internacional uma detenção que Washington não reconheceu como tal. Trump, por sua vez, chega ao encontro tendo libertado Ramagem, com agradecimentos públicos de aliados do ex-deputado diretamente ao presidente americano e ao secretário Marco Rubio, e tendo expulsado o delegado brasileiro que tentou usar o aparato de imigração, segundo informações da Casa Branca, para fins que Washington classificou como perseguição política. Muito bem, pessoal, vocês viram aí que esse canal TV Diário na Web é um canal de direita e você sabe também que esse canal só traz notícias polêmicas, é isso mesmo. O que acontece lá em Brasília de pior, o que é mais polêmico em Brasília, o que tem de melhor também, a gente traz aqui no canal as notícias mais apavorantes, as mais boas, as melhores informações, os escândalos, enfim, tudo que é polêmico lá em Brasília, ou até mesmo fora do Brasil, né? Se acontecer alguma polêmica mesmo, coisa forte, babado forte, a gente vai trazer aqui no canal para você, meu amigo patriota, ficar sempre muito bem informado, tá bom? E aqui a gente não paga pau para ninguém, não passa pano para ninguém. Ah, mas porque o cara é de direita, vamos passar um paninho para ele, vamos enxugar gelo. Não, nada disso. Aqui a gente é de direita, sim senhor, mas a gente tem um compromisso com a verdade. O nosso compromisso é com você, telespectador, você que vem aqui na esperança de ter o melhor e de ter o mais verdadeiro jornalismo para você, claro, ficar sempre muito bem informado e não ser enganado por nenhuma mídia, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, escolha a opção todas, deixe seu like aqui no canal, deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo e vamos crescer juntos, tá bom? Vamos trazer para o Brasil, vamos fazer aí, a partir de agora, uma direita forte e pungente, mas sempre com a verdade, tá bom? E nunca com mentiras. Eu tô indo embora, deixo a todos um grande abraço, mas eu volto aqui no canal, se Deus assim nos permitir. Tchau.